Hoje, a gente vai mergulhar num estudo que pode, olha, virar de cabeça para baixo tudo o que se sabia sobre a doença de Alzheimer. Uma pesquisa que desafia mais de 100 anos de ideias estabelecidas e traz uma mensagem surpreendente de esperança. Essa frase, ela resume perfeitamente o ponto aqui. A ideia de que o Alzheimer é uma sentença final, um caminho sem volta, está sendo colocada em xeque. E a história, pelo visto, pode ser bem diferente. Vamos entender como. Mas para a gente entender o tamanho dessa novidade, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e ver como a ciência encarou o Alzheimer durante todo esse tempo. Pensa só nisso. Por décadas, todo o esforço, todo o dinheiro foi focado em apenas frear a doença, em administrar o declínio. A ideia de reverter o dano, de recuperar o que foi perdido, isso simplesmente não era uma opção. Não estava nem na conversa. E é aqui que o jogo vira completamente. A gente está saindo de uma mentalidade de só adiar o inevitável para uma que tem a coragem de perguntar: e se a gente conseguisse de fato consertar o cérebro e restaurar o que foi perdido? É uma mudança de perspectiva gigantesca. A doença deixa de ser algo a ser apenas gerenciado para se tornar um problema a ser, quem sabe, resolvido. Então, qual é a ciência por trás dessa nova esperança toda? A resposta parece estar no que os pesquisadores estão chamando de uma crise de energia dentro do nosso cérebro. Pensa no cérebro como uma metrópole supermovimentada que, de repente, sofre um apagão geral. Funções essenciais começam a falhar uma a uma. Essa é a analogia perfeita aqui. O cérebro com Alzheimer está basicamente faminto por energia. E o grande protagonista dessa crise de energia é uma molécula chamada NAD+. O nome é complicado, mas a função é vital. O NAD+, é como se fosse o combustível que alimenta as usinas de energia de cada célula do cérebro. Sem ele, em níveis adequados, o sistema todo entra em colapso. E olha só, a queda é absurda. Os pesquisadores descobriram que os cérebros de pessoas com Alzheimer têm níveis de NAD+, muito, mas muito mais baixos. Não estamos falando de uma diferençazinha, não. É um déficit massivo de energia. O cérebro fica operando com menos da metade da energia de que precisaria. Ok, então com essa teoria em mãos, de que a falha de energia é um motor do Alzheimer, os pesquisadores montaram um experimento para testar isso na prática. Vamos ver como eles fizeram. Como o Alzheimer é uma doença humana, eles usaram camundongos que foram geneticamente modificados para simular a condição. E o mais importante, eles usaram dois modelos diferentes, um focado na proteína amiloide e outro na tau, que são os dois grandes vilões da doença. Isso foi para garantir que qualquer resultado positivo seria robusto, e não um acaso. O processo foi bem metódico. Eles não tentaram prevenir a doença. Pelo contrário, eles esperaram até que os camundongos tivessem um quadro de Alzheimer já avançado. Só então eles entraram em cena tentando restaurar o equilíbrio de energia com um composto farmacológico. Depois, mediram tudo, da memória e cognição até os marcadores no sangue. E isso nos leva ao ponto alto da nossa análise de hoje. O que aconteceu quando eles devolveram a energia para o cérebro desses camundongos doentes? Os resultados foram, para dizer o mínimo, espetaculares. O resultado foi surpreendente. Não se tratou de uma melhora de leve. A intervenção levou a uma reversão real dos principais aspectos da doença, mesmo quando o tratamento começou num estágio já avançado. A recuperação foi abrangente. A função cognitiva totalmente restaurada. Danos físicos no cérebro reparados. A inflamação que acompanha a doença diminuiu. E, o que é fundamental, os biomarcadores no sangue, parecidos com os que se usa para diagnóstico em humanos, voltaram ao normal. E essa citação do pesquisador-chefe, o Dr. Andrew Piper, realmente captura o peso emocional da descoberta. A simples ideia de que o cérebro danificado pode, nas condições certas, se reparar e recuperar sua função, isso muda tudo. Resultados como estes em modelos animais são, claro, incrivelmente promissores. Mas e agora? O que isso significa para o tratamento em humanos e quais são os próximos passos? E aqui o alerta muito, mas muito importante que os próprios pesquisadores fazem questão de frisar. O composto usado no estudo não é a mesma coisa que suplementos de NAD+, vendidos por aí. O composto farmacêutico ajuda as células a manterem um equilíbrio saudável. Já alguns suplementos podem elevar os níveis de NAD+, de forma descontrolada e perigosa. É uma diferença crucial. O caminho pela frente é claro, mas exige muita cautela e rigor. O próximo grande passo são os testes clínicos em humanos. É a ponte essencial entre a descoberta no laboratório e um tratamento real. Ao mesmo tempo, a pesquisa precisa refinar a abordagem para entender exatamente quais partes desse metabolismo de energia são a chave da recuperação.
E se tiverem sucesso, o potencial vai além do Alzheimer, abrindo portas para investigar se essa estratégia pode ser aplicada a outras doenças do cérebro. E isso nos deixa com essa pergunta central no ar. Depois de um século de beco sem saída, essa pesquisa aponta para uma direção totalmente nova. E se a chave não for lutar contra invasores externos, mas sim restaurar a capacidade natural do cérebro de se energizar e se curar? É, sem dúvida, uma mensagem poderosa de esperança e um caminho fascinante a ser explorado.